Bom dia, meninas. Tudo bem? Hoje eu vou falar com vocês sobre figuras de semântica. A primeira figura que eu vou estar falando é a metáfora. A metáfora é uma figura de linguagem que trabalha por meio da comparação implícita entre termos, de modo que transforma o sentido denotativo, o sentido próprio ou literal das palavras em conotativo ou sentido figurado. Aqui eu trouxe uma tirinha da Mafalda. Ela apresenta aqui, ó. Esta é a borracha que apaga ideologias. Então, ela faz uma comparação entre o cacetete aqui do policial, né, e a borracha. Então, ela está trazendo um sentido conotativo para apaga a ideologia e também para a palavra borracha, né, para o objeto borracha. Exemplos de metáforas e seus significados. Suas lágrimas eram um rio escorrendo por suas bochechas. Aqui, ele traz a lágrima, né? Ele faz uma comparação aqui com o rio, né? É um exagero, né? A casa delas era uma prisão. Então, o que, a gente pode trazer isso aqui para a nossa realidade? Hoje, por exemplo, hoje em dia, os muros são tão altos que dá até a impressão de que é uma prisão, né? Então, ele faz uma comparação entre a cela, a cadeia e esse tipo de moradia, por exemplo, que a gente tem hoje. O seu irmão é um monstro. Esse seu irmão é um monstro, ele está fazendo uma comparação com o quê? Com o caráter, com a maldade, com a malvadeza dessa pessoa. João é um palhaço. Ele pode ser o quê? Ele está comparando João com um palhaço, não no sentido literal da palavra, mas no sentido figurado. Ou que o João é muito engraçado, ou que ele tem atitudes idiotas, né? A vida dela é um conto de fadas. Está fazendo uma comparação, né, com um conto, né, com uma vida. Isso significa o quê? Que ela tem uma vida maravilhosa, uma vida muito boa. Aquele rapaz é um gato. Não que ele seja um gato no sentido literal da palavra, mas que ele seja um gato, que ele seja um homem bonito. Seu coração é uma pedra. Aqui a comparação está sendo feita com a palavra pedra, no sentido de ser aquela pessoa amarga, aquela pessoa ressentida, rancorosa, né? Cuidado, essa amiga é uma cobra. Mau caráter, né? Ela é traiçoeira, ela é uma víbora. Outra configuração aqui, outra comparação, né? Agora eu vou falar com vocês sobre a catacrese. A catacrese é um tipo de metáfora desgastada. Em virtude de os termos serem utilizados com frequência, deixamos de perceber que eles têm sentido figurado. Exemplo, a asa da xícara está quebrada. O porquê que faz essa analogia? Porque a alça da xícara, ela tem uma semelhança, né, com a asa. Então faz uma substituição do sentido real para o sentido figurado. Olha só essa imagem que eu achei isso legal. Isso aqui evidencia bem o que é a catacrese, né? Aqui eu trouxe outros exemplos. Aqui, olha, por falta de um termo mais adequado, substitui-se por outro. No caso aqui, a perna da mesa, né? Nessa figura aqui. Então, essa imagem traduziu bem essa figura de linguagem, né? Por falta de um termo mais adequado, substitui-se por outro. E nesse caso aqui, a perna da mesa. Dente de alho, que tem outros exemplos, cabeça de prego, maçã do rosto, asa da xícara, céu da boca, fio de azeite, pele do tomate, boca do túnel. Aqui já temos outra figura. Aqui temos a personificação. Ela é conhecida também por prosopopeia. Ou, às vezes, você vai pesquisar aí, você vai pesquisar por prosopopeia, aparece isso aqui também. Então, ela é uma coisa ou outra. Ela é conhecida com esses dois nomes. Ou personificação ou prosopopeia. Então, prosopopeia é uma figura de linguagem que realiza a personificação de um ser inanimado ou irracional, utilizando-se de características próprias do ser humano. Eu trouxe aqui o poema do Vinícius de Moraes. Aqui, ó, borboletas azuis, amarelas e pretas.
brincam na luz as belas borboletas. Então, essa característica aqui de brincar, ela não é uma característica das borboletas, mas ela é uma característica eminentemente humana. Borboletas brancas são alegres e francas. Borboletas azuis gostam muito de luz. As amarelinhas são tão bonitinhas. E as pretas, então? Oh, que escuridão! Então, aqui eu tenho brincam, né? O verbo brincar. São alegres e francas, que são características eminentemente humanas, e gostam de luz. Borboleta não tem se gostar ou deixar de gostar. Quem gosta são as pessoas. Aqui eu trouxe outra, uma charge. Aqui eu tenho uma bala perdida, né? Senhor, poderia me ajudar? Estou perdida. Então, essa estar perdida, essa característica não é da bala, essa característica de um outro ser, né? Aqui eu trouxe alguns exemplos. Árvores pedem socorro. O jardim olhava as crianças sem dizer nada. Ele não pode observar que geralmente são o que impera aqui na prosopopeia são o quê? São os verbos, né? Olha aqui, pedem, olha, disse, ou substantivo ou adjetivos, né? Então, o jardim olhava para as crianças sem dizer nada. A raposa disse algo que convenceu o corvo. As árvores são imbecis. Se despem justamente quando começa o inverno. Aqui eu já tenho outra figura, que é a sinestesia. A sinestesia é a associação de sensações por órgãos de sentido. Exemplo, amargo som da voz. Então, ela faz uma troca entre os sentidos. Por exemplo, quem que sente o amargo? Não é o som, o amargo é um gosto, né? Está relacionado ao paladar e não à audição. Note que o termo amargo está associado ao paladar, enquanto o som à audição. Exemplos: cor berrante, ele mistura aqui a visão mais a audição. Perfume doce, ele mistura o olfato mais o paladar. Olhar penetrante, é a visão mais o tato. Risada gostosa, a audição com o paladar. Cheiro azedo, misturou aqui o olfato e o paladar. Resposta seca, audição e tato. Aqui eu já tenho a gradação. A gradação é a figura de linguagem que utiliza uma sequência de palavras ou expressões para intensificar ou amenizar progressivamente uma ideia. Esse encadeamento de termos pode seguir uma ordem crescente, alternando a expressividade do texto, ou decrescente, que gera um efeito de suavidade na mensagem a ser transmitida. Entenda como funciona nos exemplos. Aqui, de repente, a lua ficou bonita, linda, deslumbrante, espetacular. Então, ela foi crescendo, né? Foi no sentido de subir. Eu imagino assim uma ideia de uma escada, né? Ela foi crescente. Nesse primeiro caso, a gradação acontece de maneira progressiva, ou seja, crescente, pois as ideias estão organizadas de acordo com uma menor proporção bonita para uma maior proporção espetacular. A criança esperneou, gritou, falou, murmurou. Não havia mais o que fazer para chamar a atenção dos pais. Aqui nesse texto, ela vai do contrário, né? Ela começa gritando, aí ela fala, aí ela murmura. Então, ela vai no sentido oposto. Então, ela vai decrescendo. Aqui, ela tem uma sequência que é de modo decrescente. Tipos de gradação. A depender do efeito provocado, a gradação pode acontecer de duas formas. A seguir, conheça um pouco mais sobre cada uma delas. Clímax, também chamado de gradação ascendente, provoca uma intensificação ou exagero no texto. O autor utiliza as palavras para criar um ritmo entre as ideias e depois levá-las ao ponto culminante. Assim como no texto narrativo ou conto, é o momento
de máxima tensão. Essa técnica serve para instigar o leitor e conduzi-lo até o final, até o desfecho final. Aqui o que eu tinha falado sobre a ideia de escada, né? Que a ideia é progressiva do texto. A gradação faz uma sequência progressiva de palavras para intensificar ou atenuar o sentido da ideia. Veja exemplos. Mais 10, mais 100, mais 1000 e mais 1 bilhão. Uns cingidos de luz, outros ensanguentados. Súbito, sacudindo as asas de tufão, fita-lhe a águia em cima dos olhos espantados. As dores do amor são iguais em todos os lugares, do outro lado do planeta ou do outro lado do planeta, em outro país, na esquina, aqui. Aqui nessa frase aqui, ela traz um sentido decrescente, né? Então, ela lá é no planeta, depois no país, depois na esquina, e depois aqui. Ela vem em sentido decrescente. Eu, pobre, era subalterno. Nada. Outro exemplo de gradação no sentido, em sentido decrescente. Não aguardes que a madura idade te converta em flor. Essa beleza, em terra, em cinza, em pó, em sobra, em nada. Outro exemplo de decrescente, né? Aqui eu já trago para vocês a figura metonímia. A metonímia é uma figura de palavra que consiste na utilização de uma palavra no lugar de outra com a qual se relaciona. No exemplo, o exemplo está aqui, ó. E na verdade eu coloquei ele aqui. No exemplo, a palavra mãos representa as pessoas que concretizarão a obra. Esse recurso, que toma parte pelo todo, é conhecido como metonímia. Então, eu tenho aqui, ó. Serão necessárias muitas mãos para construir a casa. Ou seja, serão necessárias muitas pessoas, né? Então, eu troco a parte pelo todo. Observe palavras destacadas nas orações a seguir. Meu pai tem 200 cabeças de gado. Então, eu troco aqui, eu faço a substituição do... Eu poderia usar aqui, por exemplo, o coletivo, rebanho, né? Meu pai tem um rebanho com 200 cabeças, ou 200... enfim, aqui o meu pai tem 200 cabeças. Eu troco a parte pelo todo. O Superior Tribunal de Justiça ainda não julgou o habeas corpus. Como você pode notar, em foi utilizada a palavra cabeça para representar a quantidade de animais, ou seja, uma parte do corpo do animal representa o corpo inteiro. Da mesma forma, em 2, o órgão público representa as pessoas que trabalham lá e que têm a função de julgar algo. Esse recurso estilístico é uma figura de palavra conhecida como metonímia. Assim definimos. A metonímia é uma figura de linguagem que consiste na utilização de uma palavra no lugar de outra, devendo haver uma relação de sentido entre ambas. Essa figura de linguagem é classificada como uma palavra que ocorre quando tomamos o efeito pela causa. Exemplo, construir uma casa com o suor do trabalho. Na verdade, ele construiu a casa com um esforço, com o físico, com os braços, né? Mas troca aqui o efeito pela causa, com os próprios recursos ou com as próprias mãos, né? Letra B. A matéria-prima pelo objeto. Exemplo, presenteou-lhe com uma porcelana chinesa. Ele troca aqui a matéria, né, pelo objeto, né? Ele apresentou louças chinesas. A parte pelo todo. Pediu-lhe a mão em casamento. Então, quando a pessoa vai pedir a pessoa, ela pede a pessoa em casamento, e não a mão da pessoa, né? Então, troca aqui a parte pelo todo. Pediu-lhe a mão em casamento, ou seja, pediu a pessoa em casamento. O autor pela obra. Adoro Renoir, exposto no museu.
adoro o quadro do pintor Renoir. Ou, por exemplo, eu adoro, eu leio, como é que é? Adoro Machado de Assis, eu leio Machado de Assis, eu leio a obra de Machado de Assis, eu não leio ele, né? Mas eu substituo o autor pela obra. O concreto pelo abstrato. As militâncias lutavam pelos seus direitos. Quem lutava pelos direitos eram as pessoas, mas troca o sentido abstrato, né? Faz uma troca aqui das palavras. Aqui na letra F, marca pelo produto. Gente, quem que não vai ao supermercado e compra o Bombril? Quem que não vai ao supermercado e compra Omo, né? Na verdade, eu compro palha de aço, mas eu sempre trago para casa Bombril, independente de qual marca que seja. Quem que não vai ao supermercado e compra Omo? Ou compra Pinho-Sol, né? Então, eu troco a marca pelo produto. Comprei um BMW, comprei um carro da marca BMW. Letra G, o continente, recipiente pelo conteúdo. Acrescentamos 3 colheres de sal na receita. Acrescentamos 3 colheres contendo sal, né? Isso daqui eu fazia quando eu era criança, eu tinha uma memória assim, umas ideias assim meio atrapalhadas, né? Muito literal. Então eu me lembro que a mamãe falava assim: eu vou colocar, coloca no bolo 3 xícaras de açúcar. Eu ficava imaginando 3 xícaras de chá de açúcar. Então eu ficava perdida nas ideias. Como que é chá de açúcar? Xícara de chá de açúcar. Então, assim, você troca aqui o conteúdo pelo recipiente, né? Singular pelo plural. O brasileiro ama futebol. Quem ama futebol são os brasileiros, né? Aqui eu vou trazer para vocês a ironia. Ironia é o uso das palavras com sentido diferente ou oposto do significado mais comum. É uma figura de linguagem que faz uma contradição bem-humorada ao que se quer dizer. Você é ateu? Sou, graças a Deus. Quando a gente. Como que você pode ser ateu e falar graças a Deus? Se Deus é para quem acredita que ele existe, né? Então, ele faz aqui uma contradição, né? Então, se você é ateu, sou, graças a Deus. Ele correu tão rápido quanto a tartaruga. A tartaruga corre rápido, né? A tartaruga é um animal que anda devagar. Ao dizer que uma pessoa correu tão rápido quanto a tartaruga, o que se quis dizer é que ela andou muito devagar, ou mesmo que não correu. Essa é uma comparação invertida, é uma ironia. A sopa estava uma delícia, fria e sem tempero. Se a sopa que foi servida estava sem tempero e fria, não é possível que estivesse saborosa. Dizer que uma sopa ruim estava uma delícia é usar a ironia para fazer uma crítica como bom humor. Eu lembro da Gleice, numa frase que ela falou para mim certa vez, que ela fez um café e que a patroa dela falou assim: nossa, seu café tá tão fraquinho que ele nem tá conseguindo sair do coador, né? Tava tão... houve uma inversão aí no sentido da frase, né? Eu fico feliz quando ela não atende às minhas ligações. Gente, qual que é a tendência quando a gente liga para alguém e ela não atende? A gente fica irritado, né? E não feliz. Então, houve uma inversão aqui no sentido da frase. Quando se telefona para alguém, o que se quer falar o que se quer é falar ao telefone. Se a ligação não é atendida, quem ligou não pode ficar satisfeito. Dizer que fica feliz com uma situação que não agrada é uma ironia. Agora, eu vou falar com vocês sobre a hipérbole. A hipérbole é uma figura de linguagem muito comum utilizada para passar uma ideia de intensidade por meio de expressões exageradas intencionalmente. Seu uso é muito frequente em obras artísticas como música, poesia e filmes. Já é também muito vista na linguagem informal. Uso da hipérbole. Por ser um recurso estilístico que remete ao exagero, a hipérbole costuma ser utilizada para dar uma intensidade muito maior ou menor àquilo que se quer dizer, dando ênfase ao efeito do discurso.
do discurso. Veja o exemplo. Eu estou congelando de frio. Gente, é um exagero você dizer que você está congelando, a menos que você esteja lá no Polo Norte sem proteção, né? Então, eu estou congelando de frio é um uso exagerado, né? Para justificar que você está com muita fome ou frio. Isso é porque eu estou com fome, tá? Certamente a pessoa está sentindo muito frio, mas ela não está de fato congelando. Ela apenas utilizou a hipérbole para enfatizar o frio que sente. Por isso, a hipérbole também costuma ser um exagero óbvio, ou seja, usa-se linguagem figurada de modo perceptível, ou seja, ela falou por 1000 anos, ou eu falei 1000 vezes a esse respeito, então eu estou usando uma forma exagerada para enfatizar que eu já falei muito sobre esse assunto. Ainda, a hipérbole também é utilizada de modo argumentativo para convencer quem lê ou escuta. Veja o próximo exemplo. O professor é o melhor do mundo. Na escola, é fã dele. No exemplo, o professor pode ser uma pessoa muito querida, mas é pouco provável que todos os indivíduos da escola sejam fãs dele, sem exceção. No entanto, o enunciado afirma isso para argumentar, para convencer quem ouve de que o professor é uma pessoa bastante agradável. A palavra hipérbole vem do grego hyperbole, que significa lançar além, lançar sobre, o que passa a noção de ir além do que se pretende dizer, exagerar. Agora eu já vou falar com vocês sobre o eufemismo. O eufemismo é uma figura de linguagem que ocorre quando uma palavra ou expressão é usada em lugar de outra, com o intuito de tornar a comunicação da mensagem a ser transmitida mais leve. Essa substituição pode ser feita para dar um toque de comicidade à comunicação ou para evitar o uso de palavras impróprias, ofensivas ou de mau gosto. Visa também amenizar e atenuar uma mensagem que possa vir a causar algum tipo de mal-estar ou sentido de desagrado. Por exemplo, aqui eu tenho, ela passou desta para melhor. Ou seja, ela morreu, ela empacotou. outro eufemismo, né? No lugar de ela morreu. Embora um falecimento seja sempre algo desagradável de se comunicar, a utilização do eufemismo pode amenizar o peso da palavra morreu, substituindo-a pela expressão passou desta para melhor. Outra expressão também que é usada, ela virou estrela, ela foi para o céu, né? Para dizer que ela morreu. A maneira como a informação é dada transmite a ideia de que a pessoa falecida estaria agora em um lugar melhor. Desta forma, isso poderia ajudar a consolar o receptor da mensagem. Hoje estou naqueles dias, no lugar de dizer que hoje eu estou menstruada, por exemplo. Embora não seja propriamente um tabu, falar sobre menstruação muitas vezes causa constrangimento a algumas pessoas. Ao fazer referência ao período menstrual como aqueles dias, a informação não se perde, mas expressa de forma menos explícita, mais sutil. A filha dele trabalhava na vida, ou seja, ela era prostituta, né? Eu me lembro quando a gente era criança, a gente ouvia muito as nossas mães, Gleice, eu, Eliane, a gente ouvia muito falar, as nossas mães falavam assim, nossa, fulana é mulher da vida. E eu ficava imaginando, o que é essa mulher da vida? Nunca, não podia nem supor, né? A palavra prostituição, apesar de ser um vulgarismo, é um termo que remete diretamente à ideia de degradação moral. A utilização do eufemismo, no exemplo acima, suaviza o peso, o peso da frase, de forma que ela soe menos ofensiva. Aqui eu vou falar com vocês sobre a antítese. A antítese, eu trouxe aí esse coraçãozinho aí com duas mãos, né? Uma de uma pessoa negra, outra de uma pessoa branca. Isso é o que caracteriza a antítese, né? É um contraste. A antítese é uma figura de pensamento
que acontece por meio da aproximação de palavras nos sentidos opostos. Por exemplo, o ódio e o amor andam de mãos dadas. Nesse caso, o termo ódio está posicionado ao lado de seu termo contrário, amor. Lembre-se que as figuras de linguagem são recursos estilísticos que buscam proporcionar maior ênfase, destaque ou expressividade ao discurso proferido. Exemplos. A relação deles era de amor e ódio. O dia está frio e meu corpo está quente. A vida e a morte, duas figuras de uma mesma moeda. A tristeza e a felicidade fazem parte da vida. Bonito para alguns, feio para outros. Vivemos no paraíso ou no inferno? Faça sol, faça chuva, estarei no teatro. O céu e a terra se fundem, tal qual uma pintura. A luz e a escuridão estavam presentes em sua obra. Não sei dizer qual verdade reside na mentira. Aqui já vou falar sobre paradoxo. O paradoxo, ou oxímoro, é uma figura de linguagem, mais precisamente uma figura de pensamento baseada na contradição. Muitas vezes o paradoxo pode apresentar uma expressão absurda e aparentemente sem nexo. Entretanto, ele expõe uma ideia coerente e fundamentada na verdade. Por isso, o paradoxo é fundamentado na contradição lógica das ideias, como se tivéssemos duas ideias numa frase e uma está contrapondo a outra. No entanto, a contraposição dos termos utilizados cria uma ideia lógica. Toda certeza é relativa. Tem certeza, professor? Absoluta. Exemplos de frases com paradoxo. Para entender melhor essa figura de pensamento, observe as frases abaixo. Se você quiser me prender, vai ter que saber me soltar. Caetano Veloso, aqui um trechinho da música dele. Já estou cheio de me sentir vazio. A novidade que seria um sonho, o milagre risonho da sereia virava um pesadelo tão medonho. Embora quem quase morre esteja vivo, quem vivo já morreu. Quem quase vive já morreu. O amor é ferida que dói e não se sente. Sendo sua liberdade, era sua escravidão. Bastou ouvir o teu silêncio para chorar de saudades. Estou cego e vejo. Arranco os olhos e vejo. Eu fujo ou não sei não, mas é tão duro este infinito espaço ultra fechado. Bom, gente, essa era a minha apresentação. Eu trouxe aqui para vocês algumas questões, né, as 10 questões que a gente é nosso consenso, né, nosso combinado, porém eu vou colocar o arquivo no grupo, porque se eu for responder essas questões, vai demandar muito tempo e o vídeo fica muito grande, tá? De antemão, eu já peço para vocês que me desculpem pela minha falha de hoje. Um abraço, tudo de bom.